gente dar sequência à nossa leitura progressiva, feche seus olhos por um instante. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, nós te rendemos graça, Pai. Pois mais uma vez o Senhor nos permitiu estarmos reunidos como tua igreja. Aviva, Senhor, o nosso coração e a nossa mente nesse momento, pois estamos diante da tua palavra, Pai, da tua santa e eterna palavra. Aviva, Senhor, o teu Espírito no meio de nós, para que possamos ter sabedoria, para que possamos ter discernimentos e entendermos um pouco mais da grandeza da tua mensagem, Senhor. Abençoa, Senhor, esse que nos fala, que não sabe falar, que não sabe pregar, mas usa-me, Pai, como canal de graça para a edificação da tua igreja, com o único propósito, para a exaltação do teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós estamos aí na sequência, né? Quem está acompanhando conosco, nós estamos no capítulo 3 de Jonas, nós vamos iniciar hoje, né? Nós estamos aí perseverando pela graça de Deus há 3 domingos já. E antes da gente entrar na leitura desse capítulo, a gente tem que só relembrar alguns pontos principais para a gente não se perder, né? No capítulo 1 e 2 nós vimos que Jonas foi chamado a levar uma palavra à cidade de Nínive, né? Ele, na sua tentativa de fuga, desceu a uma cidade chamada Jope para fugir para a cidade Tarsis, né? No meio desse caminho houve uma tempestade, da qual Deus enviou essa tempestade para mudar os planos de Jonas aí. E essa tempestade, algo surreal para aqueles dias, que estava a ponto de partir, né? O barco ao meio. Os marinheiros apavorados, todos descobriram Jonas lá, jogaram sorte, descobriram que a causa daquela tempestade era que Jonas estava fugindo do Deus Altíssimo, né? Todo mundo se lembra disso, né? Então, os marinheiros o jogaram ao mar e a tempestade cessou, né? Ou seja, o propósito de Deus para a vida de Jonas não era realmente ir para Tarsis. O que Deus tinha para a vida de Jonas era que ele fosse pregar em Nínive. E Jonas, jogado ao mar, foi engolido por um grande peixe, né? Assim a gente termina o capítulo 1. No capítulo 2 a gente tem uma oração, uma meditação de Jonas dentro do peixe, né? Um capítulo bem curtinho, onde Jonas realmente entende que ele não deveria ter fugido, né? Tentado fugir para Tarsis, e onde ele reconhece ali, naquele momento de angústia, de pavor, né? Dentro de um peixe. A gente talvez não vai conseguir imaginar isso nunca, essa sensação, mas ele ali, com toda a dificuldade, com toda a angústia, consegue reconhecer ali no capítulo 2 que a salvação pertence ao Senhor. É o ponto ápice desse capítulo, é quando Jonas reconhece realmente isso, porque ele sabia ao Deus a quem ele servia, ele sabia ao Deus a quem ele temia, e ele sabia que o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, foi capaz de mandar aquela tempestade, foi capaz de mandar um peixe para engoli-lo ali e retomar aos seus propósitos da qual ele tinha fugido. Então, ou seja, até então a gente está nesse ponto, nessa carta de Jonas. Todo mundo se relembrou? Todo mundo? Acho que não dá para esquecer, né? E o capítulo 2 termina quando Jonas é vomitado, né? Literalmente a palavra que a Bíblia usa para nós é que Jonas foi vomitado na areia, e ali ele teve que caminhar cerca de 800 quilômetros até chegar em Nínive. Amém? Todo mundo situou onde nós estamos.
Então nós estamos ali, Jonas foi jogado naquela areia, né? E fez a sua caminhada até chegar a Nínive, uma caminhadazinha pequena, de torno de 800 quilômetros ali. Aqui não tinha Uber, não tinha nada, então a pé. Então, no versículo 1, nós vamos fazer aí essa leitura progressiva. Esse capítulo 3 é bem tranquilo, bem pequenininho, mas que traz uma grande mensagem para nós. O versículo 1, acompanha aí. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez dizendo: levanta-se e vá à grande cidade de Nínive e fale contra ela a mensagem que eu lhe darei. Olha só, interessante aqui que a gente vê uma segunda vez Deus dando a mesma ordem a segunda vez a Jonas. Que lá no capítulo 1, versículo 1, a gente tem essa mesma ordem de Deus. Levante-se e vá até Nínive pregar uma mensagem contra eles. Então, ou seja, Deus fala novamente a Jonas a mesma coisa. Então, ou seja, está dando aqui para Jonas uma segunda oportunidade de cumprir e de obedecer a sua ordem. Né? A gente tem aí um primeiro ato de misericórdia de Deus, né, na vida de Jonas, dando ele uma segunda chance de fazer as coisas. Uma segunda chance de obedecer, uma segunda chance de ouvir a sua voz, de ouvir a tua palavra, de fazer aquilo que Deus tinha o propósito para a vida dele. E assim é conosco também. Deus fala conosco todos os dias, nos dando uma chance de nos voltarmos para Ele, uma chance de voltarmos a obedecer a sua palavra, uma chance de voltarmos a escutar o que Ele tem a nos dizer dia após dia. Do mesmo modo que Deus agiu com Jonas, dando ele ali um meio super agradável de ser engolido do peixe, quase morrer em uma tempestade, deu ele uma segunda chance de obedecer aquilo que ele tinha ordenado. Talvez nós não passamos por uma situação assim, de uma grande tempestade, ou de ser engolido por um peixe. Mas às vezes Deus usa uma dificuldade, Deus usa um irmão da sua igreja, Deus usa uma situação no seu trabalho, Deus usa o seu cônjuge, para fazer você se conscientizar que é preciso obedecer a Ele todos os dias. É uma segunda chance que Deus nos dá todos os dias. E o que é essa segunda chance para nós? Um arrependimento. É o ponto-chave desse texto. O ponto-chave desse capítulo é o arrependimento da grande nação. E quando vem o arrependimento da nossa vida, esse arrependimento causa uma vida de obediência. Toda vez que nós nos arrependemos de alguma coisa, aquilo deve gerar em nós uma obediência a Deus. Aquilo deve gerar em nós uma nova vida, uma mudança de vida. Toda vez que nós realmente nos arrependemos genuinamente, há uma mudança dentro de nós. Se não houve um arrependimento, se houve um arrependimento e não houve uma mudança, esse arrependimento não foi verdadeiro. Às vezes você teve um remorso, você teve um sentimento de culpa, mas não teve um arrependimento verdadeiro. Porque o arrependimento causa mudança de vida. Amém? No versículo 3, a gente vê que Jonas começou aí a trabalhar, né? Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Então, ou seja, era uma cidade muito grande. A gente entende um pouco pelo contexto histórico, se a gente estudar um pouquinho sobre a cidade de Nínive. Era uma cidade fortemente protegida, uma cidade muito poderosa, grande, né, razoavelmente, porque demoraria ali 3 dias para Jonas percorrer essa cidade e pregar essa mensagem.
né? Então, ou seja, aí já começa a nova vida de Jonas. Jonas já estava obedecendo os propósitos de Deus. Isso já é uma mudança de mente na vida dele. O mais importante aqui da gente ver na sequência dos próximos versículos é que Jonas concluiu o seu trabalho não nos 3 dias que era previsto. Ele concluiu isso e antes. Olha só o versículo 4. E Jonas começou a percorrer a cidade a caminho de 1 dia e pregava dizendo: ainda em 40 dias Nínive será destruída. Presta atenção no tamanho do sermão de Jonas. Ainda em 40 dias Nínive será destruída. O mais impressionante aqui para nós não é a eficácia da mensagem aqui não é de quem está pregando, mas sim do autor da mensagem. Jonas gastou aqui 6, 7 palavras para falar o que Deus tinha para falar para aquela cidade. O nosso sermão pode ter 2 horas ou 2 minutos. Não é o mensageiro que é importante, nem como ele fala. A essência da mensagem é quem dirigiu essa mensagem, quem foi o autor dessa mensagem. E Jonas estava falando aqui as palavras de Deus. Ou seja, o poder não está em Jonas, o poder não está como ele falou, o poder não está da forma que ele falou. O poder está nas palavras de Deus que ele repetiu. Amém? Amém. Isso mostra para nós que qualquer um de nós é capaz de pregar o Evangelho. Qualquer um de nós é capaz de discipular alguém, qualquer um de nós é capaz de instruir alguém na fé. Basta usar as palavras de Deus. Basta usar a essência do Evangelho, que é Cristo crucificado. Amém? Então, olha só. Quando a gente olha para isso aqui, o ponto importante aqui é que Jonas usou assim, só para a gente abrir um parênteses, Jonas usou a palavra destruir e destruída. No original, quando a gente pega, ela é a mesma palavra que foi proferida lá em Gênesis 19, quando houve a destruição de Sodoma e Gomorra. Lá em Gênesis 19 diz assim: então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor, desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores daquela cidade e que tinha nascido naquela terra. Jonas sabia do poder daquelas palavras que ele tinha pregado sobre Nínive. Jonas conhecia a palavra de Deus. Jonas era temente a Deus. E a intenção de Jonas aqui, o coração dele amargurado, era sim que Deus destruísse a cidade de Nínive. Por isso que ele proferiu as mesmas palavras de destruição que foram proferidas lá a Sodoma e Gomorra. Jonas estava com o coração completamente endurecido. Jonas tinha uma mágoa, um ódio, assim de dizer, pela essência que a gente conhece de todo o contexto, contra aquela cidade. E por isso que ele fugiu, porque ele sabia que Deus poderia ser misericordioso com aquela cidade e não a destruiria. Mas Jonas queria que aquela cidade fosse destruída. Por isso que ele fugiu, para não pregar aquela mensagem. E quando a gente olha para essa mensagem, a gente tem lá, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá, no livro de Jeremias. Não perde Jonas aí, marca a página aí para a gente voltar. No livro de Jeremias, capítulo 18, a gente entende o porquê que Jonas não queria pregar em Nínive. A gente consegue entender um pouquinho
Jeremias capítulo 18, a partir do versículo 5, todo mundo? Amém? E olha só que interessante. Então o Senhor dirigiu-me a palavra, ó comunidade de Israel. Será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino será arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu advertir se converter da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se em outra ocasião eu decretar que uma nação ou reino seja edificado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor deles. Amém? Olha só, Deus já havia falado que se uma nação se arrependesse dos seus maus caminhos, ele sim poderia usar de misericórdia com aquela nação. E se uma nação que ele tivesse abençoado, tivesse feito prosperar, se essa nação começasse a desobedecer, ele levaria a ruína para cima dessa nação também. Jonas tinha conhecimento disso. Jonas sabia que Deus poderia ser misericordioso com Nínive e não destruir aquela nação. E esse foi o porquê de Jonas tentar fugir. Porque Jonas queria que Nínive fosse destruída. Em um contexto da sua perversidade, da maldade de Nínive, Jonas tinha conhecimento daquilo e queria que aquela nação fosse totalmente aniquilada, totalmente destruída. Mas ele sabia o Deus misericordioso a quem ele temia. Que se ele pregasse essa mensagem em Nínive se arrependesse dos seus pecados, ele iria usar de compaixão e de misericórdia com Nínive. E não era isso que Jonas queria. Muitas vezes a gente olha para uma pessoa, às vezes em uma situação de pecado, às vezes em uma situação ruim, perversa, e nós temos o mesmo pensamento de Jonas. A gente nunca espera, muitas vezes, que Deus possa mudar o coração daquela pessoa e que Deus possa perdoar aquelas pessoas com daquele ato dela. A gente muitas das vezes olha para aquela pessoa, olha para aquela situação, querendo que Deus a condene e que destrua a vida dela. Nós somos Jonas nesse sentido. No sentido de desobediência à palavra de Deus e no sentido da falta de misericórdia com o próximo. Mas eu me compadeço com aquelas pessoas, eu tenho um pensamento diferente, até onde nos convém. Muitas vezes a gente olha para casos extremos de corrupção, casos de violência familiar, casos de pedofilia, e a gente não consegue olhar para aqueles agressores, para aqueles culpados, com um ato de misericórdia, com um ato de clamar pela vida dele, interceder por ele diante de Deus. A gente sempre quer que o juízo de Deus caia sobre a vida dela. Nós agimos como Jonas, em desobediência e em falta de misericórdia com o próximo. O versículo 5, lá em Jonas, né? Vamos voltar aí nesse capítulo. Versículo 5 ao 8, a gente tem assim: os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupas feitas de pano de saco, desde o maior até o menor. E quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou
do seu trono, tirou os seus trajes reais, cobriu-se com um pano de saco e sentou-se sobre as cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois ou ovelhas, podem comer coisa alguma, pois não lhes deu pasto, nem lhe deram água para beber. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamaram fortemente a Deus e se converteram, cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Amém? Tudo que Jonas não queria aconteceu aqui nesse versículo 5, né? Tudo que Jonas queria a destruição daquela cidade, Jonas queria que o povo fosse julgado, punido por Deus, mas com apenas 6 palavras ou 7 aí do seu sermão, aquela cidade creu. Todos ali creram na mensagem de Deus. Todos ali ouviram e os corações foram mudados. Todos. O texto nos fala que desde o maior até o menor, né? Desde o rei de Nínive até o povo todo da cidade, todo o restante, todos creram na mensagem que Jonas havia levado. Era por isso que Jonas fugiu. Por isso que Jonas tentou frustrar os propósitos de Deus aí. E uma forma muito cultural daquela época, né? Eles sacam e se derramavam em cinzas. Uma coisa que aqui a gente tem, né, assim, um ensinamento sobre o jejum. No livro de Ezequiel a gente tem esse ensinamento também sobre o jejum, que o jejum aqui não é simplesmente abster-se da comida, mas era realmente clamar a Deus. O propósito do jejum sempre foi esse, te levar para mais perto de Deus. Amortizar a sua carne, do mesmo modo que nós somos dependentes da comida e da água, nós somos dependentes de Deus. Esse é o propósito do jejum, tanto para nós quanto para aquele povo. E, ou seja, a gente tem aqui uma declaração que o rei mandou a cidade fazer o jejum por completo. Nem os animais, que não tinham nada a ver com isso, ia jejuar também. Coloca pano de saco em cima dos animais, todos se vestem de pano de saco, as cinzas, e vamos clamar a Deus o nosso arrependimento. Muitas coisas aqui nesses versículos aqui são assim, são vivas para nós. Vivas. Primeira coisa, não precisou de uma grande mensagem para aquele povo se arrepender. Jonas proferiu um sermãozinho pequeno, uma mensagem de juízo sobre aquele povo, e aquele povo se converteu. Agora, o que mais nos impressiona aqui, o verdadeiro milagre aqui, o verdadeiro milagre nesse texto, não foi Jonas ter fugido, nem Jonas ter sobrevivido a engolir, ao ser engolido por um peixe, nem Jonas ter ficado 3 dias dentro do peixe. O grande milagre desse texto é uma nação inteira se converter a Deus. Esse é o grande milagre na vida de qualquer ser humano. É você ter o coração de pedra transformado no coração de carne, como no livro de Ezequiel retrata. É ter o seu coração que antes odiava a palavra de Deus, era inimigo de Deus, um coração totalmente inclinado para o mal, ter esse coração transformado em amor. Ter esse coração
transformado conforme a palavra de Deus e passar a obedecer a Deus. Esse é o grande milagre desse texto. Uma nação inteira se converteu, desde o maior até o menor. O peixe é um peixe pequeno perto do poder de Deus. Jonas ter ficado dentro do peixe é algo pequeno para Deus. Abrir o mar para uma nação inteira passar é pequeno. Transformar água em vinho, ressuscitar o morto. Mas uma nação inteira se converter da sua perversidade, como nós vemos, e começar a buscar a Deus fortemente em arrependimento, isso sim é um milagre. Agora olha para você, como era o seu coração antes de Deus quebrar essa pedra que existia dentro de você? Olha para a sua vida, o que ela mudou depois que Deus quebrou essa pedra e graciosamente te moldou conforme a vontade dele. É um milagre que só Deus poderia fazer. Nós nunca poderíamos ir até Deus e clamar por misericórdia se Ele não tivesse vindo até nós com a sua palavra e nos quebrasse por inteiro. Nós costumamos dizer que o maior milagre de Deus na vida do homem é transformar o seu coração. E é o maior milagre. Nós somos a prova disso. Nós somos a prova disso. Nós éramos inimigos de Deus. Nós odiávamos a sua palavra. Nós odiávamos aquilo que Ele ama. E nós amávamos aquilo que Ele odeia. O maior milagre na nossa vida é Deus ter transformado o nosso coração. Amém? Quando a gente olha para esse restante desse texto, né, a gente só consegue entender ali que a gente vê aqui nos versículos finais, aqui, se não me engano, no versículo 8, ele fala assim: todos foram cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais, e clamaram fortemente a Deus e se converteram, cada um do seu mau caminho. Todos tiveram ali um arrependimento. Todos buscaram a Deus por causa do arrependimento. O arrependimento de que o convencimento de que eles estavam errados, do convencimento de todo o pecado, do convencimento de toda a maldade que aquela nação inteira estava fazendo, caiu sobre eles e eles clamaram a Deus e se converteram, abandonaram os seus maus caminhos. Isso nos mostra que o que houve ali naquela nação foi um grande avivamento. Um grande avivamento, uma mudança de vida. A nação inteira. A gente sabe pelo contexto histórico o que aconteceu com aquela nação tempos depois, mas aquele momento ali, o propósito de Deus foi cumprido. Aquela nação se arrependeu, aquela nação se converteu do seu mau caminho e aquela nação teve a sua vida transformada. Aquele foi o propósito de Deus para aquela época, naquela nação. E quando nós vemos esse grande avivamento ali, a gente tem a certeza de que um grande avivamento, uma mudança de vida só é possível se ela for sucedida pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem que vir antes, tem que vir uma pregação do Evangelho para haver uma mudança de vida, para haver um verdadeiro avivamento. Não seria possível aquela nação mudar, abandonar os seus caminhos se ninguém tivesse pregado a palavra de Deus até ela. Jonas pregou a mensagem de juízo até eles. E isso foi o bastante para eles se arrependerem. Isso foi o bastante para eles terem a
convicção dos seus pecados. O propósito de Deus, que Deus tinha para aquela cidade, foi alcançado. Mas isso só foi possível por causa da palavra de Deus. A isso, trazendo isso para os nossos dias, a gente pensa que um grande avivamento hoje, a palavra avivamento hoje, talvez ela tenha um termo muito banalizado, né, mediante aos escândalos de igreja que a gente tem. A gente vê que as pessoas chamam de avivamento coisas que não tem nada a ver com a mudança de vida. A igreja do avivamento, a igreja de não sei o quê, as pessoas acham que estar cheias do Espírito é fazer coisas banais, correr, pular, rodar, falar coisa que ninguém entende. Mas a gente tem, pela pregação da palavra, um grande avivamento é uma mudança de vida. É o abandono do pecado e a busca por uma reconciliação e uma vida de obediência a Deus. Isso é um grande avivamento, que só é possível pela palavra de Deus. Só a palavra de Deus, só o evangelho genuíno pode provocar em nós um verdadeiro avivamento, que é sucedido de arrependimento, mudança de vida e uma vida de obediência à palavra de Deus. E foi o que aconteceu com a cidade de Nínive. Eles clamaram fortemente e se converteram das suas más obras. Abandonaram aquelas maldades, abandonaram aquelas perversidades. A gente tem que ter em mente que tudo que está longe da palavra de Deus é um falso ensinamento. Um falso ensinamento não produz avivamento. Um falso avivamento não produz uma verdadeira conversão, um verdadeiro arrependimento. Um falso arrependimento não produz uma mudança de vida. E uma falsa mudança de vida não produz obediência a Deus. Tudo se começa pela palavra de Deus. Tudo se começa pela essência do Evangelho. Se quer ter uma mudança de vida, tem que haver a pregação genuína da palavra de Deus. Porque a gente tem a certeza de que o Evangelho é o poder de Deus. É Ele que muda pessoas, é Ele que muda corações, é Ele que quebra a pedra de coração e é Ele que muda uma nação inteira, como nós vimos aqui no vídeo. A mensagem do Evangelho que causa esses efeitos e essas consequências. Amém? Amém. Lá em Mateus, não precisa abrir não, lá em Mateus 12, no Mateus 12 a gente tem assim, em Mateus 12, 41 tem assim: os homens de Nínive se levantaram no juízo com esta geração e condenarão, pois eles se arrependeram com a mensagem de Jonas, e agora está aqui maior do que Jonas. Era Cristo falando, né, testemunhando, testificando esse sinal de Jonas. E o próprio Cristo falou que aquele povo, aquela nação se arrependeu por causa da pregação de Jonas. Só existe arrependimento, só existe mudança se houver a pregação do Evangelho. Não existe um outro meio pela qual Deus pode salvar alguém, somente pela pregação do Evangelho. A gente caminhar aqui para os nossos finalmente aqui desse texto, o versículo de 9 e 10, né, os dois últimos versículos aí, a gente vê assim: quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor de sua ira, para que não pereçamos. Olha só esse versículo 9, aqui a gente vê que nós acabamos de ler do versículo 8 que o
povo acreditou na mensagem do Evangelho, o povo creu na mensagem de Jonas, o povo se arrependeu e começou a clamar a Deus. Fizeram jejum, se vestiram de pano de saco, cinzas, desde o rei até o restante da população, inclusive os animais, e eles clamaram a Deus por misericórdia. Agora, o mais impressionante aqui, que no versículo 9 ele fala assim: quem sabe, talvez se a gente continuar clamando, talvez se a gente continuar se voltando para Deus, Ele tenha misericórdia de nós. Talvez Ele possa afastar o seu furor de nós e para que não pereçamos. O povo tinha certeza que precisava clamar a Deus arrependimento para que talvez Deus se compadecesse deles. Para que talvez Deus tivesse misericórdia da vida deles. Para que talvez Deus afastasse aquela mensagem de juízo e de julgamento que Jonas havia levado. Talvez na concepção deles era assim: vamos clamar a Deus, vamos fazer jejum, porque talvez Ele tenha misericórdia de nós e não destrua na cidade. Um ponto importantíssimo aqui para nós, porque às vezes um falso evangelho ele pode dar uma ideia de que Deus vem atrás de nós. Deus precisa de nós para alguma coisa. Deus quer se reconciliar conosco e Ele está pedindo uma oportunidade a nós para que nós possamos aceitar a Jesus. Mas nós temos aqui no texto uma mensagem totalmente contrária. O povo pedindo misericórdia, clamando a Deus para que Deus se compadecesse deles. Ou seja, quem que precisava de misericórdia aqui? Era o povo ou era Deus? Era o povo que precisava de misericórdia. E por que nós temos que aceitar Jesus? Por que nós temos que dar uma oportunidade para Jesus entrar na nossa vida? Por que nós temos que aceitar que Jesus está batendo a porta do nosso coração e pedindo para entrar? Isso é uma falsa mensagem. Nós que devemos dobrar os nossos joelhos e pedir misericórdia a Ele, e para que Ele talvez nos aceite na igreja dele. Nós que devemos caminhar até Ele e nos arrependermos dos nossos pecados e pedir misericórdia para que talvez Ele salve as nossas almas do inferno. Que Jesus é esse que precisa bater a porta do nosso coração. Ele é o Deus que vive e eterno, do que reina para sempre. E nós, meros pecadores caídos debaixo da ira de Deus longe de Cristo, condenados a arder eternamente no inferno. A grande mensagem que a gente encontra nos evangelhos é que não é se nós conhecemos a Jesus, e sim se Ele nos conhece. É muito fácil nós abrirmos a boca e nos declararmos cristãos, virmos ao culto, louvar, cantar, bater, comer, ouvir a palavra, no ofertar, bater no peito e achar como seguidor de Cristo. Agora a grande verdade é se Ele olha para nós e nos enxerga como filhos reconciliados. Eu li um negócio esses dias muito interessante, de que todo mundo já ouviu. Todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Mas a grande questão é se você vai como filho regenerado ou se você vai como ímpio e condenado à perdição. Agora, o caminho que leva o pecador ao Pai é Cristo Jesus. Todos os outros caminhos vão te levar até Deus no dia do julgamento. Agora, se vai te levar como filho, nascido de novo,
arrependido, regenerado e obediente é somente o caminho que Cristo Jesus. Somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele diz que ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, o que esse versículo 9 nos ensina é que o povo clamava por perdão e misericórdia para que talvez Deus tivesse misericórdia daquele povo e afastasse aquela ira, aquele julgamento dele. O povo pedia, o povo fez jejum, o povo se vestiu de pano de saco, o povo se derramou em cinzas, o rei, os animais, todos estavam clamando por misericórdia, para que assim, talvez, Deus tivesse compaixão deles. E nós temos feito isso todos os dias. Nós temos realmente olhado para a palavra de Deus e olhado se a nossa vida está condizente com aquilo que Deus requer de nós. Uma coisa que a gente tem que se perguntar todos os dias é: eu nasci de novo realmente? Eu abandonei as minhas velhas práticas? Eu vivo conforme um seguidor de Cristo? Eu vivo conforme em obediência àquilo que Cristo deixou nas Escrituras para nós? Nós somos pecadores, nós pecamos todos os dias. Nós amamos as coisas do mundo. Nós buscamos mais o nosso ego, os nossos desejos, aquilo que a gente ama, muito mais que as coisas de Deus. Nós, por muitas vezes, deixamos a nossa zona de conforto falar mais alto em nossas vidas, a não nos dobrarmos os nossos joelhos e buscarmos arrependimento diante de Deus. Uma reflexão que a gente deve fazer todos os dias. Será se eu estou vivendo conforme um seguidor de Cristo? Será se eu amo as mesmas coisas que Cristo amava? Será se eu busco as mesmas coisas que Cristo ensinou para os seus discípulos buscarem? Dizer que é cristão é muito fácil. Sair da casa, vir ao culto, vir ao estudo. Isso é muito fácil, isso é muito cômodo, isso é social para nós. Agora, viver em conformidade com as Escrituras é o grande desafio para nós. E se nós não fazemos isso, não é hora de nós buscarmos no arrependimento dia após dia. Não é hora de nós buscarmos uma vida reta diante de Deus, clamando pela sua piedade, pela sua misericórdia, porque nós não temos a certeza de quem nós somos. A certeza que temos de quem somos é por causa de Cristo naquela cruz. É por causa do sangue dele derramado, pagando os nossos pecados e nos dando a herança e a esperança da vida eterna. É por causa dele que nós cremos nele. Agora, nós estamos vivendo de forma condizente como ele deixou para nós nas Escrituras. Isso deve ser avaliado por nós dia após dia. O chamado ao arrependimento, ao abandono do pecado, a uma vida reta de santidade, é todo dia. Nós pecamos todos os dias e precisamos nos arrepender dos nossos pecados todos os dias. Que possamos buscar ao Senhor incansavelmente, enquanto se pode achar. Amém? Agora, olha a conclusão no versículo 10. Deus viu o que fizeram, como se converteram dos seus maus caminhos. E Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que faria e não fez. É muita misericórdia em um Deus só, né?
É muita graça em um Deus soberano, que sabe de todas as coisas, que sabe do coração de todos, olhar para uma nação inteira e vou perdoar aquele povo. Deus perdoou os nossos pecados. Deus perdoou tudo aquilo que a gente fez no passado. Se nós tirarmos 1 minuto de reflexão, sobre 1 minuto sequer, sobre tudo que fizemos no passado, dos nossos pecados, a gente, com toda certeza que a gente fala assim, Deus não precisava me perdoar. Deus não podia fazer isso. Mas o seu ato de graça e de misericórdia, por causa de Cristo Jesus, Ele nos alcançou. E é por causa disso que temos esperança da vida eterna. Amém? Agora, olha que interessante esse versículo 10 ainda. Deus viu o que eles fizeram e como se converteram, como se arrependeram em algumas traduções aí. A gente olha para isso aqui, e o que eles fizeram? Eles fizeram jejum, vestiram um pano de saco, né? Se derramaram em cinzas e se converteram. Eles fizeram 4 coisas. E qual dessas 4 coisas Deus olhou? Eles se converteram. Deus olhou o arrependimento genuíno dentro do coração deles. O jejum, o pano de saco, as cinzas não tiveram peso algum para Deus. Mas o que teve peso a Deus foi o arrependimento verdadeiro que eles buscaram. Ou seja, isso mostra para nós que, mais uma vez, a salvação não é por obras, é por graça. Nada que nós possamos fazer, a gente pode ofertar o quanto for, a gente pode fazer campanha, a gente pode buscar meios de obra, fazer caridade, e fazer qualquer coisa, ler a Bíblia toda 4 vezes ao ano, não importa. Importa é se o seu coração está em verdadeiro arrependimento. Importa é se o seu coração realmente se quebrantou diante de Deus e você não teme a Deus com medo de ser condenado. Mas se o seu coração teme a Deus por desagradar o Pai que te resgatou. É esse arrependimento que Deus busca. Um arrependimento em verdade, um arrependimento sincero, um arrependimento em total conformidade com aquilo que Ele deixou nas Escrituras. Não há como nós alcançarmos a Deus pelos nossos méritos e pelas nossas obras. Aquela nação podia ter feito qualquer coisa para buscar o favor de Deus. E tinha uma coisa que alcançou a Deus: o seu arrependimento, a sua conversão. Nós só podemos chegar até Deus se o nosso coração estiver realmente quebrantado, como nós cantamos aqui no início. Se o nosso coração estiver moído, se a gente tiver realmente abandonado as velhas práticas, se a gente tiver tido consciência que os nossos pecados foram a causa da morte do Filho de Deus naquela cruz. Nós nunca alcançaremos o favor de Deus por obras nossas. Nós só alcançamos o favor de Deus por causa da obra de Cristo naquela cruz. E esse é o centro da mensagem do Evangelho. E essa é a mensagem que deve ser pregada dia após dia. Amém? 3 aplicações para a gente encerrar aqui, que esse texto nos deve fazer refletir. Uma delas, que Deus é soberano. Ele salva quem quer, da forma que Ele quer, como Ele quer e quando Ele quiser. Deus faz o que for agradável à sua vontade. Ele não tem que se adaptar à vontade humana,
aos desejos humanos, ele não tem que respeitar o seu coração pecaminoso. Ele salva por quem ele quer, da forma que ele quer, e como ele quer, e usando toda a sua criação conforme a sua vontade. O segundo ponto é que as nossas práticas, as nossas obras não podem alcançar o favor de Deus. As nossas campanhas, os nossos objetos, os nossos ritos religiosos, as coisas ungidas das quais levamos para dentro da nossa casa, nada disso pode alcançar o favor de Deus em seu favor. O que salva o pecador da condenação é a pregação genuína do Evangelho. E Deus usou isso a história inteira. Deus levantou inúmeros profetas a fazer o quê? A levar uma mensagem de arrependimento para um povo. Só existe salvação através da mensagem do Evangelho. Só existe arrependimento através da mensagem do Evangelho. E só existe mudança de vida e abandono de pecado pela obediência à mensagem do Evangelho. Não existe um outro meio do qual Deus salva pecadores, a não ser pela pregação da sua mensagem. Esse é o único meio pelo qual o Espírito Santo vem ao nosso encontro. Esse é o único meio pelo qual o Espírito Santo entra em nosso coração e quebra essa pedra e nos dá um coração novo. Um coração que sabe reconhecer a grandeza de Deus na obra de Cristo. Esse é o segundo ponto da qual a gente tira de lição aqui nesse texto. E o terceiro ponto é que Deus se agrada daqueles que têm um coração realmente arrependido. Não importa o tamanho do seu e do meu pecado. Não importa quantos pecados nós tivemos no passado. Não importa o estilo de vida que você teve ou que você tem. Se existe um arrependimento genuíno dentro do seu coração, Deus há de se agradar disso. Deus há de ter misericórdia e compaixão das nossas vidas. Um arrependimento genuíno gera um coração quebrantado. E Deus se agrada desse coração. Daqueles que estão em espírito e em verdade diante dele. Daqueles que buscam o seu favor em misericórdia. É desse coração quebrantado, através do arrependimento, que Deus se agrada. Amém? Em João 3,3 diz, Jesus respondendo, em verdade lhes digo que ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. Nós precisamos desse novo nascimento. Dia após dia. Um abandono de pecado, uma mudança de vida, uma mudança de mente e uma vida totalmente em obediência à palavra de Deus. Amém? Feche seus olhos por um instante. Deus, Pai Todo-Poderoso e Eterno, nós estamos diante de Ti, Pai. Nós ouvimos a Tua palavra. Nós cremos, Senhor, que a Tua palavra é que salva. A Tua palavra é que muda vidas. A Tua palavra é quem muda comunidades. E a Tua palavra é que muda uma nação inteira, se assim for a comunidade. Nós te pedimos, Senhor, ouve a nossa oração. Ouve, Senhor, o nosso clamor. Ouve, Senhor, o nosso âmbito em busca de verdade, de busca de uma vida em sinceridade contigo, Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa, Senhor, todas as nossas negligências diante de Ti, Senhor. Aviva o nosso coração, Senhor, para que possamos buscar uma vida de retidão e obediência e sinceridade.